Bom dia! Começaremos hoje o nosso jornal IFPA, onde falaremos sobre a sociedade e cultura pós-45. Os anos 60, acima de tudo, viveram a explosão de juventude em todos os aspectos. Jovens que partiram de um ideal de liberdade, se opondo à moral da sociedade vigente naquela época. Com tudo isso, a gente pode observar agora uma reportagem antiga, na qual uma das repórteres aqui da casa, Maria, pôde entrevistar uma jovem que representou todos esses tipos de mudança. Eles iam contra aquilo que eles chamavam de sistema, onde o próprio jornalista, no texto do ENI, ele define. Olá, bom dia. Estamos aqui com a adolescente Vitória, que está vivendo essas mudanças que estão acontecendo. E aí, Vitória, como você descreveria essa sua época? Bom dia para quem está assistindo. Então, os anos 60 estão sendo radicais. Nós jovens chegamos para romper com essas ideias que eles estavam de romance e tal. Nós vamos rebelar, nós queremos mudanças. Muitos dizem que vocês são comunistas. Isso é verdade? Não, nós não somos comunistas. Nós lançamos por terra tanto o comunismo quanto o capitalismo. Nós queremos mudança. Chega de miséria, chega de fartura. Obrigada. Muito obrigada, Maria. A Renata, no período hippie, foi caracterizado pela cultura das drogas, liberação sexual e movimentos que voltavam para o combate ao sistema. Eram pacifistas e eles acreditavam no amor. Eles foram muito repreendidos na época, sendo considerados até mesmo como parasitas sociais. Eles tinham um misticismo muito grande dentro daquele movimento, levando em consideração figuras como Jesus Cristo, Gandhi, Buda, São Francisco de Assis. Tudo isso era levado através também do consumo de drogas, que era naturalizado naquele meio, sendo que foi daí que surgiu a definição de psicodélico. A gente pode ver agora uma reportagem que pode representar um pouco melhor sobre a cultura daquela época. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos visitar a aldeia hippie. Olha que linda! E aqui, tudo bom com você? Tudo. Qual é o seu nome? Lucas. Você mora aqui? Nossa. E aqui, o que você acha de morar aqui? Algum tipo de movimento cristão, alguma coisa assim? É um movimento que começou na década de 60, é um movimento não conservador, que a gente não participa, não participar, e nós apoiamos o uso de drogas. Apoio o uso de drogas? Aquela questão, né, gente? Movimento hippie, aquela coisa bem... Analisamos o movimento hippie e agora vamos analisar o movimento de maio de 64, que juntamente com a renovação dos valores veio junto com a força cultural dos jovens. A ampliação pelo direito se tornou o barril de pólvora construído pela fala dos jovens da época. O maio de 1968 pode ser resumido por uma série de desdobramentos de questões já propostas pela revisão de obras filosóficas, lutas políticas e euforia juvenil. O movimento das euforias juvenis, eles são movimentos de jovens estudantes que falam que as universidades elas não têm condições de se manter em um sistema capitalista. Estão ocorrendo diversos protestos durante as ruas, mas por questão de segurança resolvemos não filmar. Maurício Duvetti, ele levanta a questão sobre os jovens. Será que os jovens permanecerão com o pensamento revolucionário? No seu primeiro levante, ele fala que os jovens se tornarão os burgueses de amanhã. E o segundo levante, ele fala que as condições estudantis são mais amenas do que a classe operária. Por isso, para debater sobre esse assunto, vamos chamar nosso ilustre convidado. Obrigada pelo convite. E, de fato, ele defende que muitos burgueses que teremos amanhã são os jovens que hoje lutam ao lado daquilo que eles acreditam, da ideia de revolução. Pois quando a gente analisa grandes empresas, frentes de grandes empresas, das organizações, coisas que, digamos, são a base do nosso sistema capitalista atual, a gente pode perceber que antes essas pessoas já fizeram parte desse tipo de movimento, inclusive na universidade, que é um local de discussões muito calorosas, onde transborda o sentimento de revolta e recusa. Entendi. Você poderia explicar um pouco mais sobre essa inércia operária? Sim, ele acredita que quando a gente olha para a classe operária hoje, ela está muito mais integrada ao sistema. É como se a pressão sobre ela tornasse inerte todo o potencial revolucionário que ela possui. E você pode até se perguntar por que não há essa aliança entre o movimento estudantil e a classe operária.
É simples a resposta. É um medo de ambas as partes, porque pode acontecer, digamos, uma absorção por parte dos sindicatos, dos partidos, e outro é onde um olhar prevalece sobre essas universidades, sobre esses jovens, onde eles acreditam que isso é só tipo uma aventura, uma indisciplina, entendeu? É isso. Obrigado. Iniciaremos um debate sobre questões raciais, onde trataremos a luta que os negros enfrentaram naquela época e enfrentam até hoje. Temos aqui nossos especialistas Milena, Thaís e Vitória. Iniciaremos agora um debate informativo. Em 1888, a escravidão foi abolida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso aconteceu em 1863, após a Guerra de Segregação. Entretanto, os países que mais possuem negros fora da África, eles ainda continuam passando por lutas contra o racismo. Por isso é um grande problema. Os Estados Unidos, apesar de ter abolido a escravidão, ainda não acabou em relação à segregação racial, na verdade. Pois, mesmo com a abolição da escravidão, os negros ainda sofrem muitos preconceitos nos Estados Unidos. Existem muitos grupos que lutam contra esses negros. Os negros, eles muitas vezes não podem estudar nas mesmas escolas que brancos, pegarem o mesmo ônibus, serem amigos de brancos. Ou seja, eles não têm a mesma igualdade que a raça branca. O movimento Pantera Negra, ele foi liderado pelo Charles Machel, que ele defendia a luta armada. Após o movimento Ku Klux Klan, que matou milhares de negros nos Estados Unidos pelo motivo dos mesmos serem negros. Essa luta ela se tornou constante e os negros eles não precisariam atacar se os brancos não tentassem matá-los ou segregá-los. O presidente Mao Tse-tung declarou apoio à luta negra norte-americana após um incidente em Little Rock, onde um grupo de 9 estudantes negros foram impedidos de entrar na escola para brancos. Esses jovens foram duramente reprimidos pela polícia com o aval do governador Orval Faubus, que desafiou as leis da época que já falavam sobre essa questão de inclusão. Muitas manifestações foram feitas na época e isso chamou a atenção de todo mundo. Na época, 11% da população estadunidense era negra. E eles possuíam um trabalho muito inferior. Nunca conseguiam ganhar um salário como um branco. Seu salário era pelo menos metade, mas geralmente 1/3 do salário dos brancos. O movimento Ku Klux Klan, ele matou muitos negros, como eu já tinha dito. Essa discriminação, ela e era assombrosa. Por exemplo, segundo o jornal O Globo, o número de negros assassinados nos Estados Unidos, atualmente, eles são considerados 8 vezes maiores do que os assassinatos de brancos. Outro movimento fantástico é dos viajantes, chamado Viajantes da Liberdade, onde os negros estavam lutando pelo direito de frequentar os mesmos ônibus que os brancos. Uma coisa que me orgulha muito é que, apesar de tudo, todos os anos que passaram, os negros nunca desistiram e sempre lutaram. Eles sempre fazem grupos para poder lutar pelos seus direitos, que eles realmente merecem. Eu acredito muito que um dia eles conseguirão triunfar. Com a contribuição do cientista Kate Bauman, houve um avanço na ciência. E agora nós vamos mostrar as lutas enfrentadas e que ainda são enfrentadas pelas mulheres nos dias atuais. Fique agora com as feministas Milena, Maíra e Ellen. O dia 23 de março tem uma importância muito grande para a luta feminista. Infelizmente, muitos homens não entendem isso. Em 1963, um grupo de meninos, no dia 9 de abril, resolveram comemorar o Dia do Homem, e esse ato foi considerado um ato contra-revolucionário, já que os homens nunca sofreram o que de fato as mulheres sofreram nas fábricas e vêm sofrendo até os dias atuais. O machismo existe há séculos, limitando mulheres a fazer somente tarefas domésticas. Entretanto, surgiu o feminismo, que lutou e continua lutando pelos direitos e pelo espaço da mulher na sociedade.
nosso caminho que parece algo tão simples foi resultado de muitas e muitas lutas. Temos, por exemplo, um movimento que ocorreu chamado Homo Social and Political Union, que promoveu greves e, claro, foi reprimido com muita violência pela polícia. Porém, as inglesas conseguiram seu direito ao voto em 1918. Com a Revolução Socialista em 1917, as mulheres elas conseguiram o avanço para entrar na ciência, na política, em todos os âmbitos da sociedade. Mas mesmo assim, nas suas discussões familiares, a sociedade ainda quer que a mulher se comporte de forma submissa ao seu marido. E em uma discussão, ela simplesmente abaixa a cabeça e diga: sim, querido. É verdade, tiveram muitas lutas. E como minha colega já falou, né, que muitas dessas lutas ainda acontecem até hoje. Temos uma conquista relativamente recente na França. A ministra da Saúde, Françoise Genois, legalizou o aborto e a pílula anticoncepcional. Isso foi um grande avanço que rompeu com vários dogmas, sobretudo religiosos, né? Até porque o aborto é um assunto que ainda é muito tabu. Sim, a ministra ela afirma que nós mulheres precisamos apoiar ainda mais as mulheres e desencorajar qualquer ideia que venha nos colocar como improdutiva. Isso é uma questão muito importante, pois as mulheres elas são limitadas às atividades domésticas. As mulheres têm como seu opressor habitual os homens. Mas a luta não é contra os homens, e sim a favor do tratamento igual para todos. 3. A crise econômica afetava os países e causava inseguranças, principalmente nas mulheres, que eram as mais prejudicadas. Betty Friedan, uma ativista da época, motivava as mulheres e causava a elas inspirações. Essas inspirações faziam com que as mulheres tivessem novos modos de pensar e novos modos de querer agir. Agora nós chamaremos uma historiadora da época que estará falando um pouco como as mulheres viviam. Bom dia, Ingrid. Hoje eu tô com a historiadora Vitória e ela vai contar um pouco sobre como as mulheres se comportavam naquela época. Bom dia, Vitória. Bom dia, jornalista. Então, a situação das mulheres era muito desprezível. Vamos dizer, numa escala de salário, o salário das mulheres era menor do que os dos operários negros. Nas propagandas da televisão, sempre incentivos para que a mulher só ficasse em casa, só desempenhasse papéis de casa. E Betty Friedan se revoltou contra isso. Ela buscou formas de tentar motivar as mulheres a lutar pelos seus direitos e a mostrar de que o lugar dela é onde ela quiser. Não é apenas fazendo tarefas domésticas, mas que ela também tem o mesmo direito dos homens de querer estudar, de trabalhar fora e de ter sua independência pessoal. Obrigada pela sua presença. Voltamos com você, Ingrid. Muito obrigada pela participação, Juliana. Agora vamos falar de assuntos que envolvem as mulheres. As mulheres elas vêm percebendo a sua grande importância na sociedade. Entretanto, elas também vêm percebendo a desvantagem que elas possuem por não ter representantes na Assembleia. Isso faz com que as mulheres elas sofram violências fisicamente e moralmente. Após esses 20 anos, as mulheres saíram de primeiro lugar para quinto no indicador de progresso de desenvolvimento das Nações Unidas. Agora vamos chamar a repórter Lia, que vai conversar com uma advogada para falar sobre a evolução das mulheres e sobre essas questões. Olá, Ana. Estamos aqui agora com a advogada Júlia, que vai falar um pouco sobre essa evolução. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que a evolução da mulher é uma evolução gradual, que ela tem, a cada conquista é uma comemoração, mas que temos muito a crescer ainda, porque mesmo as mulheres sendo metade do eleitorado, ainda correspondemos apenas a 11% das cadeiras da Assembleia Nacional. Você acha que tem algo que interfira quanto a isso? Extremamente. Os códigos judiciais não nos apresentam na prática. Eu já defendi diversos casos de mulheres em que os pais negam a pagar a pensão e que as mulheres são vendidas por sua família à prostituição. Meu último caso mesmo foi sobre uma jovem chamada Múdica, que foi vendida por seu padrasto a um prostíbulo e com base nisso ele recebia o lucro dela lá. E agora ela está sob minha segurança e proteção, e esses atos não seriam tão comuns se as leis fossem mais rígidas com relação a nós.
Você teria alguma coisa para dizer como uma motivação, algo assim do tipo? Eu acho que a gente deveria Alguma proposta? se livrar do estereótipo da Arábia Saudita e nos apegar no modelo da Suécia, em que as mulheres elas correspondem a 48% das cadeiras do parlamentarismo. Nem todos desejam mudança, mas nós que devemos ir atrás dela. Bom dia, então voltamos agora para falar sobre o panorama cultural da Hungria no final dos anos 70. Então, a cultura soviética ela se recuava diante dos avanços culturais do Ocidente. Eles tinham muita curiosidade para saber o que acontecia, tipo, o modo de vida, a cultura dos países do leste europeu. Só que existia uma censura quanto a isso, então era muito difícil de saber o que acontecia devido à censura imposta pelos partidos comunistas que governavam esses países na época. Bom, agora eu vou chamar a repórter Ana, que vai conversar com um descendente de uma família húngara, que vai contar pra gente um pouco aí de como é que eram as coisas naquela época. Bom dia, Maria. Estamos aqui com o jovem Felipe e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre os seus antepassados. Bom dia, eu sou descendente da família húngaro e ocidental e eu sempre ouvi histórias dos meus avós de como eles viviam lá. As festas, eles falavam que eram, tipo, não passava das 22 horas e não possuíam bebidas alcoólicas porque o governo tinha medo dos jovens e também não tinha diferença entre o vestuário húngaro e ocidental. E como que eles viviam lá? Bom, eles seguiam a moda ocidental e que buscava a paixão, a precisão e as mulheres tinham cabelo comprido. Meus avós sempre diziam que eles tinham inveja da liberdade e a economia dos ocidentais. É isso, obrigada pela sua participação e voltamos agora com você, Maria. Obrigada, Clara e Felipe, pela entrevista. Então, agora vamos falar sobre algo atual. O consentimento da população acerca dos problemas que estão acontecendo na cidade está começando a aparecer. As heranças deixadas pelos nossos antepassados são sentidas até hoje. Por exemplo, nos últimos anos, as pessoas têm preferido utilizar transportes individuais, como carros, motos, ao invés de transportes coletivos, como metrô, ônibus, trens. Isso tem feito com que a cidade se transformasse num caos, causando engarrafamento, etc. Bom, agora eu vou chamar a repórter Ayana, que vai conversar com o cidadão, que vai falar um pouco sobre a opinião dele, o que ele está achando disso tudo. Olá, boa tarde. Eu estou aqui com o morador do bairro Caminho das Árvores. Olá, eu queria retratar alguns problemas que estamos passando, que é falta de empregos, poluição, saneamento e falta de empatia da sociedade. Mas você sabia que isso é algo herdado pelos nossos ancestrais? Aristóteles, que foi um grande filósofo, foi quem iniciou o pensamento de exclusão das pessoas que não possuíam um trabalho digno de acordo com aquela época. Não sabia, mas eu sei que a sociedade medieval, ela intensificou mais a segregação, que intensificou, porque eu sei que depois que eu estudei muito sobre isso, eu vi que os crimes aumentaram muito. Segundo o historiador Jacques Legroff, a crise desorganiza a cidade, que produz nova atitude para com os pobres. A cidade nunca foi um paraíso, mas será a cidade um grande problema ou as relações sociais? Você quer falar comigo? Boa tarde, eu estou aqui com o morador Eita!